Muito bem-vindos a mais um Conversa com AK Games. No dia de hoje não temos o da God, ele abandonou-nos, deixou-nos sós, não quis saber, abandonou-nos, foi-se embora. Não Mas sejas temos assim. cá o grande Scorpius e o grande Mário também. Olá, pessoal. No Boas. dia de hoje vamos falar sobre um tema que trouxe aqui grandes problemas, que é o Star Wars. E porquê é que trouxe muitos problemas? Porque os fãs de Star Wars estiveram à espera dos novos filmes durante muito, muito tempo. E quando começaram a sair os novos filmes, neste caso o Force Awakens, houve ali um pouco de desilusão, mas de esperança. Porque quando nós vimos o Force Awakens, o filme não é bom, mas também não é mau. É assim, poderia ficar bom, não é? No futuro, nos próximos filmes. O enredo poderia melhorar, poderia haver aqui uma curva para o bem, mas não foi isso que aconteceu. Mas antes de irmos para esse tema dos três novos filmes que saíram de Star Wars, eu queria aqui falar um pouco do conteúdo de Star Wars, que é um conteúdo muito rico. Existem livros, existem jogos, existem bandas desenhadas, existe tudo um mundo de lore de Star Wars. E queria partilhar aqui um pouco o que poderia ter sido estes novos filmes, e em vez de termos estes três filmes ridículos, não é? Eu vou falar aqui, vai ser assim uma introdução muito rápida, porque eu não quero alongar também muito, porque isto é muita história, são muitas personagens, eu quero só falar aqui um pouco da base. Porquê? Porque as pessoas dizem que nunca houve uma female a liderar um filme de Star Wars, e escolheram a Rey para esse feito. Mas eu quero mostrar-vos que na história de Star Wars, continuação de Star Wars, existia também essa possibilidade com uma personagem muito mais rica que a Rey, com um background muito mais interessante. E é disso que eu vou falar. Vou falar-vos da Jaina Solo. Para quem não conhece, a Jaina Solo é filha, novidades, do Han Solo e da Princesa Leia, não é? Isto no Legends, não é? Porque a Disney destruiu completamente o lore de Star Wars e decidiu que estas histórias eram todas Legends. Mas, na minha opinião, e atenção, é a minha opinião, não é a opinião mais de ninguém, eu acho que esta história seria muito mais interessante para nós, fãs de Star Wars, do que a história que eles nos deram, não é? De Force Awakens, Last Jedi, ai meu Deus, e do não sei que é Skywalker, já nem me lembro do nome. Rise. Rise. Obrigado. Rise of the Skywalker. Pior filme sempre. Continuando, para não perdermos aqui o fio à meada, vamos falar aqui um pouco da Jaina Solo. A Jaina Solo nasceu, ela também tinha um irmão gêmeo, Jason Solo. Ok. Eles são gêmeos. Eles foram treinados na nova academia que o Luke Skywalker criou, após o O nome do Império tipo. cair, né? Sim, do Império cair, sim. O Luke Skywalker criou uma nova ordem de Jedi com um novo código. Ele não seguiu o código dos Jedi porque ele sentia que era um código errado, e concordo. Ele decidiu criar um código seu mais aberto. Os Jedi podiam ter famílias, podiam amar, era um pouco mais aberto, com as suas Na sua restrições, essência, ele claro. abriu um bocado a porta para os chamados Grey Jedi. Certíssimo, isso mesmo. E aqui criou esta nova ordem que cresceu imenso. Começaram a recrutar bebés, mas com autorização das famílias, não separavam os bebés das famílias, não era como na Ordem dos Jedi, que simplesmente arrancavam os bebés das famílias e as famílias nunca mais ouviam falar dos seus filhos. Aqui não, eles iam como se fossem para a escola. Eles iam para a escola e tornavam-se Jedi e continuavam sempre com as famílias. E então, aqui neste caso, a Jaina Solo, ela é é a irmã gêmea do Jason Solo e também a irmã mais velha do Anakin Solo. O Anakin Solo é o filho mais novo do Han Solo e da Princesa Leia. Durante a sua infância, descobriram que eles eram Force Sensitives, os três, e foram para a nova academia serem treinados pelo Luke Skywalker. E rapidamente se tornaram em guerreiros formidáveis. A Jaina Solo era uma piloto incrível, como qualquer Skywalker, não é? E também o Faz seu parte dos irmão genes. já faz parte. Também era uma mecânica muito boa.
porque na sua infância o Han Solo mostrava-lhe como arranjar as peças da Millennium Falcon e eles tinham uma relação muito próxima. E ela adquiriu muito cedo esse amor pela tecnologia e pela mecânica e também era muito boa. Onde ela se tornou muito conhecida, ela e o irmão. O Jason Solo foi numa guerra muito conhecida contra os Yuuzhan Vong. Quem é que é esta raça? Esta raça, como vocês sabem, no Star Wars, eles estão no Outer Rim. São zonas nunca exploradas pelas espécies do Star Wars e vieram do Outer Rim. Isto é uma espécie que abomina a tecnologia, eles odeiam a tecnologia. E então como é que eles evoluíram? Eles criaram a sua tecnologia é toda à base orgânica. As naves deles são baleias gigantes, é tudo vivo. Toda a tecnologia dele é viva. E eles começaram a invadir a galáxia. E foi durante este conflito que a Jaina Solo se tornou uma Jedi Master muito conhecida, devido aos seus atos heróicos. Eu não vou estar aqui, pronto, porque isto é uma história muito longa e nesta guerra ela foi uma das principais chaves. Nem foi o Luke Skywalker, porque aqui o Luke Skywalker já tem um papel mais de suporte, ok? Aqui a história é focada na Jane Solo e no seu irmão gêmeo, no Jason Solo. E depois isto tem uma história muito interessante que foi eh, esta espécie invadiu Star Wars, não há cá outra vez um New Order, não há cá outra vez um Império, não. É uma nova raça a atacar a galáxia. No entanto, houve uma tentativa de criar o Império para tentar combater esta ameaça, porque os generais que sobreviveram do Império, quando descobriram desta ameaça, pensaram que a nova República não iria conseguir combater esta threat, não é? Esta ameaça da galáxia. E houve ali umas tentativas de recriar o Império que chamaram-no Second Imperium, que também teve um clone do Palpatine, e que foi destruído também pela Jaina Solo e pelo seu irmão e pelo Luke Skywalker, o Jason. E o Luke Skywalker, portanto, envolveu aqui todas as pessoas. Também era um ponto, também poderia ser aqui se calhar um filme fora de uma trilogia, só para explicar talvez uma introdução. Para explicar aqui que o Império tentou criar um clone e o Luke Skywalker, talvez uma vinda do nosso Luke Skywalker, a vinda que nós merecíamos, não é? Do Luke Skywalker, o Grand Master Jedi, a derrotar o Imperador de uma vez por todas. Depois esta raça invadiu o universo de Star Wars. Logo no começo conquistaram vários planetas, dizimaram também outros, e nesta batalha morreram trilhões de pessoas. Foi um capítulo muito negro no Star Wars. E durante esse capítulo muito negro, enquanto a Jaina Solo lutou contra esta ameaça, o seu irmão gêmeo começou a passar para o Darkseid. Ah, ele começou a passar para o Darkseid porquê? Porque ele tinha visões onde via um ser negro que conquistou a galáxia. E ele queria impedir que isso acontecesse, a qualquer meio. E faz um pouco lembrar também o Anakin Skywalker queria impedir que a mulher dele morresse a todos os custos. E aqui o Jason viu uma visão de um Sith Lord poderosíssimo que ia conseguir uh, conquistar aqui o universo de Star Wars. Ele queria impedir isso e para impedir isso ele queria mais poder, ele tornou-se ruthless, começou a assassinar todas as pessoas e tornou-se no Darth Caedus. E aqui poderia ser a trilogia que era Invasão da Nova Raça, o primeiro filme. Até podia ser no fim do filme, no primeiro filme. Aqui a introdução da Jaina, do Jason, que é a família feliz, está tudo bem na galáxia. Vimos o Luke Skywalker a treinar
Padawans, tudo muito feliz, e chegava ali a meio do filme e começávamos a ver que algo se passava. E no fim havia a invasão, no segundo filme era a invasão em si, combates, lightsaber battles, incrível, porque esta espécie conseguia, ou seja, as suas armas conseguiam parar lightsabers, e eles odiavam Jedis, ok? Eles odiavam. Para eles os Jedis eram tipo uma abominação completa. E então o segundo filme seria aqui essa luta e também começarmos a ver o Jason a cair para o Darkseid, com estas visões, ele a ficar mais cruel, para tentar evitar que isso acontecesse. E no terceiro filme, a conclusão, o Darth Caedus a tornar-se o Sith Lord, a começar a tentar conquistar a galáxia. E no fim, a batalha final entre irmãos gêmeos. Quem não gostaria de ver um filme assim? Quem iria ganhar? O Darth Caedus ou a sua irmã gêmea, Jen Solo? E havia aqui um drama familiar. Eh, eu gostava de ter visto. Infelizmente não aconteceu. Eles não pegaram nestas personagens. Criaram o Ben Solo. Que o Ben Solo ainda por cima era nesta história de Legends. O Ben é o nome do filho do Luke Skywalker com a Mara Jade. E eles decidiram completamente mudar isso tudo. E o Ben já é filho do Han Solo e da Princesa Leia. O que não é verdade. Porque na história realmente escrita pelo George Lucas, essa não era a sua visão. E eles destruíram completamente essa visão e criaram os três filmes que nós conhecemos e que vamos falar aqui hoje. E eu queria passar a palavra ao Mário e ao Scorpius para ver o que é que eles achavam deste lore, se acham que isto tinha potencial, se não tinha potencial. E para começarmos já a falar também do Force Awakens e o que é que nós achamos como viewers e fãs de Star Wars. Já agora vou só aqui fazer uma pequena intervençãozinha numa pergunta até a ti próprio, Nath. Todo este lore que tu estiveste a contar é o Extended Universe no que diz respeito ao Star Wars. Sim, sim, que agora é conhecido Pronto. como Legends. Sim, que agora foi renomeado como Legends. Eu só estou a fazer esta pequena intervenção porque acho que era interessante pôr esse ponto em explícito, digamos assim, para se perceber de onde é que isso efetivamente vem. Há outro pormenor que é engraçado, que eu por acaso fui ao longo destes vários anos a acompanhar Star Wars também. Sempre me fez confusão o que era o chamado Light Side e o Dark Side of the Force. Há um ponto que é muito importante que é a base de um e do outro, em que o Light Side é muito à base só da razão, é a base, e isso tu sabes também dizê-lo pela parte do código que quer um lado, quer o outro tem, e a base do Dark Side são efetivamente as emoções. Daí também nas primeiras trilogias se falar muito de o medo ser um dos e outras emoções serem o caminho para o Dark Side. Portanto, sempre que alguém neste universo começa-se a seguir mais pelas emoções, está efetivamente num caminho do Dark Side, que era isso que estavas a contar em relação ao Jason. E foi o que aconteceu também em relação ao Anakin. Por acaso tinha exatamente a mesma pergunta, de onde é que vinha esta história que o Nas tinha contado, porque sei que o Jorge Lucas também tinha um argumento para esta nova trilogia que inclusive o Bob Iger tinha pago para que ela pudesse ser usada ou não, não é? Mas já vi que não, que essa é uma legend, mas o Jorge Lucas tinha outras direções ou outras guidelines que poderiam ser utilizadas pela Disney e que eles não quiseram usar. Ou será que era exatamente a mesma coisa, Nas? Eu penso que mudava ali um bocadinho, mas eu lembro-me quando nós vimos isso, que também falava de uma espécie que era orgânica. Se eu não estou em erro, falava-se dessa parte que era um ser que toda a sua tecnologia era orgânica e poderia ser esta espécie ehm, que invadiu o mundo de Star Wars aqui, Portanto, nesta série. bioengenharia. Yeah, bioengenharia. Mas de facto essa história tinha muito mais para andar
e não haja dúvida, quer dizer, a quem conhece o Star Wars de uma ponta à outra era o George Lucas, portanto eles deviam sempre seguir aquilo que ele dissesse, ele ou outros, não é? Porque outras pessoas também Sim, tinham escrito e todo o deveriam de levar conteúdo mais do em Legends era linha de útil, conta. não é? Estou-me a recordar das frases inexplicáveis da Kathleen Kennedy a dizer que o trabalho dela era muito mais difícil porque ela não tinha conteúdos, não tinha source material aonde ir buscar, não é? É inexplicável a audácia e a lata com que esta mulher tem vindo a gerir tão mal o Star Wars, não é? Na Não Suíça é não está verdade. estragado. Tanto que É, aqui, desculpa, Corbas, só para não, tudo bem. terminar aqui um ponto, a Jaina, ao contrário da Rey, ela treinou muito para se tornar um Jedi Knight, teve uma guerra inteira para se tornar um Jedi Master, onde aprendeu o que era o luto, porque o Anakin Solo foi morto, ahm, pelo próprio irmão, ok, pelo próprio irmão gêmeo. E nós temos aqui, teve dor, nunca caiu no Dark Side, teve dor, teve crescimento. Enquanto a Rey, no primeiro filme, no Force Awakens, fecha os olhos e de repente sabe lutar com o lightsaber como nunca. E aqui não, aqui tu vês um crescimento normal de uma personagem, não é? Que já era poderosa de base. E no outro Mesmo não. até nas trilogias originais, o próprio Luke Skywalker, vê-se que ele, portanto, na primeira trilogia executada, que cronologicamente é a segunda, ele não tem noção sequer, nem aparentemente sabe o que é bem a força. Para ele aquilo é tudo místico, e vê-se que a sua própria evolução até ao terceiro filme, em que ele efetivamente se tornou num Jedi. Portanto, ele próprio faz uma progressão e não é de instantâneo. E ele é tido como sendo uma personagem bastante forte em termos dos Jedi. E efetivamente, para mim, nesse aspecto que estás a referir, a Rey é uma personagem muito estranha na concepção de tudo o que foi feito nas outras trilogias. Saber Eu, para, fazer as coisas simplesmente não é o ponto mais incoerente, mas sim o saber fazer as coisas e nem nunca sequer ser tentada a seguir ou um light side ou um dark side e nunca acontece nada desse tipo de coisas. Ela pura e simplesmente é como se já fosse efetivamente uma personagem completa, apenas aparentemente com lapsos de memória, porque de vez em quando pelo filme, pelo menos no primeiro e no segundo, porque o terceiro não vi nem quero ver, em boa da verdade, mas ela ao longo do filme é relembrada de podias usar este poder, e ela, é verdade, e faz quase, isto estou a exagerar um bocado a situação, mas é a sensação que dá quando se vê um bocado de certas situações. Eu, por acaso, algo que gostaria de acrescentar a uma nova trilogia era o convívio que não se viu entre a Princesa Leia, o Luke Skywalker e o Han Solo, e neste caso estou a pensar nos três atores. Ver os três juntos seria uma coisa mágica, não é? E eu imaginava sempre que, até porque foi das coisas que eu gostei mais da primeira trilogia, e se esta última trilogia trouxe alguma coisa boa foi que uniu os fãs da prequela com os fãs da Star Wars, a série original, né? E eu imaginava algo como a política que a primeira trilogia tem e que eu achei que era para mim a parte mais interessante. A Princesa Leia tornar-se uma espécie de líder da nova República e com as boas intenções acabar por usar a força que ela também tinha e que até poderia ter aprendido algo mais com o Luke Skywalker e com as boas intenções usar se calhar às vezes os meios para chegar aos fins e deixar-se corromper um pouco, influenciar as pessoas ou ler a mente das pessoas para que as leis que ela queria fossem votadas e depois por intermédio de um escândalo qualquer um filho dela revoltar-se e passar para o dark side. Portanto, podia realmente haver muita coisa, mas acima de tudo ver o Harrison Ford, o Mark Hamill e a Carrie Fisher, ver os três a representar juntos teria sido algo que eu tinha adorado ver e não vi.
Eu, por acaso, quando eles fizeram o anúncio desta nova trilogia, portanto, no sétimo filme, eu pensei, porque eles disseram que haveria de haver regressos, eu pensei que realmente aconteceria qualquer coisa parecida com isso. E não se verificou. Quer dizer, chegámos por ver as personagens, mas nunca nada de muito extraordinário, diga-se de passagem. Eu cheguei a ver um documentário que tem relacionado com a bibliografia do Bob Iger. Acho que a Disney pagou demasiado dinheiro do que aquele que queria pela Lucasfilm e também o que estragou muito foi o dinheiro, como sempre, porque eles quiseram ganhar imenso dinheiro logo no primeiro filme e recorreram a algo à pressa que foi a nostalgia, mas sem pensarem, não é? Porque fazer um primeiro filme Star Wars que era apenas para lançar a plot com questões políticas, se calhar com pouca ação, poucas batalhas e poucas duelos de lightsaber que todos nós adoramos, mas eles queriam ganhar logo o dinheiro no primeiro filme. E ganharam. E aquele primeiro filme, como o Nas disse, não era nem muito bom nem muito mau, mas tinha pernas para andar para algo melhor. Não é? E nós todos pensávamos que, da mesma maneira que o Império Contra-Ataca normalmente é considerado o melhor filme, e é o segundo episódio da trilogia original, que o Last Jedi podia ser o grande filme. Aliás, quando vi o trailer achei que aquele filme ia ser fabuloso, não é? Mas depois acabou por ser exatamente o contrário e destruir o Star Wars. Sim, os trailers do sétimo filme ainda deixavam antever uma certa esperança nesse sentido, de que não mostraram muito do filme e deixaram muitas dúvidas, o que tornava a situação tipo, ei, vamos lá ver o que é que isto vai ser, o que é que não vai ser, se realmente vai continuar a história ou não. E de que maneira vai ser a continuação da história em si, mas depois, na realidade, há alguns pontos que eu, para mim, considero completamente incoerentes com a história toda passada para trás, nomeadamente o Novo Império, tendo em conta a parte cronológica, pelo menos que uma pessoa se apercebe. Eles não são. Há lá personagens que não são propriamente mantidas pela força em termos de longevidade, porque as personagens que utilizam a força têm potencialmente uma longevidade acrescida, e temos ali personagens como o Han Solo que não tem nada a ver com a força, que não ficou muito mais velho do que os filmes anteriores, digamos assim. Obviamente que o ator está mais velho, mas à parte desse pequeno pormenor, cronologicamente não está assim tão mais velho, e aparece de novo um império completamente constituído num espaço relativamente curto em relação ao episódio 6. E para mim isso não me faz muito sentido que tenha acontecido assim tão depressa para chegar àquele ponto. Há ali para mim certas incoerências, mas isso é o meu ponto de vista. Sim, e não podem dizer, vai ler um livro A ou livro B para perceber o que é que aconteceu, como é que veio novamente uma espécie de império, mas que apesar de tudo era uma organização meio terrorista, não é? Aquilo não se percebe o que é que aconteceu entre o É muito episódio estranho. 6 e o episódio 7. Ninguém explica e não nos venham pedir para lerem livros, não é? Não há nada Uma coisa é que... ver numa série de animação, eu vi a série do Clone Wars e vi a série do Rebels, e sei muita coisa que é explicada ou que pode explicar algo que tem a ver com a lore dos filmes, mas também não podem exigir ao espectador normal que adora Star Wars, mas que não vê mais do que os filmes e que não entende o que é que aconteceu, não é? Sim, eu é como digo, há ali pormenores que eu tentei perceber pelos vários sintomas do filme onde é que as coisas se realmente encaixavam. E não se percebe efetivamente. Aquilo é quase como tens aqui é este paradigma que tem que ser utilizado, é este, pronto, temos que fazer isto desta forma. Há ali coisas que são muito impostas nesse sentido para tornar a história que depois de ver o episódio 7 fica muito semelhante àquilo que é o episódio 4, na minha opinião. Há ali muitos elementos que são demasiado parecidos, em boa Sim, medida.
E então eles têm que utilizar certos paradigmas para que aquilo possa correr nesse sentido. Mas isso, para mim, estraga muito porque não faz uma ligação coerente com aquilo que está feito para trás. É nesse aspecto que eu, pronto, não entendo muito bem. Preferia, por exemplo, se eles quisessem fazer uma coisa parecida com aquilo que chegaram a fazer, não é? Que dessem tipo flashbacks a mostrar, como estavas a dizer, o que é que se passou nos entretantos, utilizarem coisas desse género e utilizando então os atores correspondentes nesse sentido, do que apresentarem daquela maneira como foi a história em si, porque cria ali muitas incoerências para mim. O Sim, é verdade. problema, o problema acaba por ser sempre o mesmo, não é? Primeiro, no episódio 7 era muito necessário ganhar dinheiro para recuperar uma parte do investimento, mas depois, com base na liderança da Kathleen Kennedy, a preocupação não foi a história, a preocupação foi colocar uma agenda política, o PC Culture, não é? A Political Correctness. Ela até chegava a dizer, e apareceu com o Force is Female, mas ela esquece, por exemplo, que no Clone Wars e a personagem mais fabulosa que existe é a Ahsoka Tano, né? Portanto, já havia uma personagem feminina forte, altamente interessante, com um percurso e um crescimento super interessante, coisa que a Rey não teve. A Rey, quando nasceu e quando já era poderosa e não precisou de treino nem de Luke Skywalker, nem de ninguém, não é? Ou seja, não há. E eu gostei da personagem da Rey no episódio 7, mas Sim, depois percebi estava que a personagem minimamente. não tinha conteúdo, mas o objetivo do episódio 8 era tentar educar as pessoas. Hollywood adora educar as pessoas porque eles é que são as pessoas de bem e os outros todos têm que aprender com eles, não é? E nós sabemos que Hollywood não é nada disso, não é? Infelizmente. Portanto, e depois passamos também pela fase do assassinar das personagens antigas, sendo que mataram o Han Solo, o que eu até não aceitei bem no filme, pronto, isso pode despoltar todo um conjunto de situações para futuros filmes, mas aquilo que fizeram ao Luke Skywalker e até ao próprio ator Mark Hamill foi lamentável, assassinaram completamente a personagem dele, não é? Enfim, não é? Eu fiquei completamente desiludido. Sim, e o problema não foi só o assassinar a personagem, foi o desrespeito completo pela personagem em si e o próprio ator, né? Porque exigiram a ele fazer determinadas coisas que depois, enfim, né? Foi aquilo que foi, nem sequer corresponde àquilo que ele é como ator. E Então ele, vamos como falar ator, agora disse muita do. coisa, né? De certeza que ele estava Sim, proibido de falar muito, mas ele deve ter desobedecido a muitas ordens e ele fartou-se de alertar as pessoas para os problemas que tinha, porque ele estava em total desacordo com o Ryan Johnson. Né? Sim, sim. Ele até foi bastante vocal. Por acaso foi engraçado, na altura em que houve várias entrevistas com ele e afins, já depois do episódio 7, em que ele, sem dizer diretamente as coisas, ele mostrava bem o seu desagrado e percebia-se que havia ali um desagrado e ele gozava com coisas. Obviamente que eu, na altura, quando via aquilo, percebia que havia ali qualquer coisa, não entendi verdadeiramente o conteúdo ou o contexto daquelas frases que ele dizia, e depois vem-se a verificar que realmente há um problema ali grave, digamos assim, efetivamente de desagrado, de, motivado por algum desrespeito que tiveram para com ele. Mas sim. ia Então dizer, Nasce. vamos falar um bocadinho do Last Jedi. Já falámos do Force Awakens e vocês já estavam a falar de muitas coisas que aconteceram no Last Jedi. Portanto, vamos falar um pouco do Last Jedi. Last Jedi, o segundo filme da nova trilogia. Uhum. Toda a gente estava em pulgas. Nós estávamos em pulgas para ver o filme. Nós estávamos, ei, ok, o Force Eu, Awakens foi. Mas agora o foi, Last Jedi. nesse aspecto, o Force Awakens, naquilo que se estava a falar até da personagem da Rey, ela não teve uma evolução nem foi
posto em situações, exceptuando o combate com o Kylo Ren, Sim. em que demonstrou que realmente tinha alguns poderes da força assim um bocadinho fora do que seriam normais, e teve, lá está aquela história daquela falta de memória, porque o Kylo Ren é que lhe disse, se utilizasse não sei mais das quantas, e ela, é isso mesmo que eu vou fazer, e fez. Não digo que ela não tenha feito bem, só que a situação em si, para mim, é caricata. Mas deixou para mim também, de facto, nesse sentido que estavas a dizer, alguma curiosidade de qual seria a evolução dela, porque percebeu-se que o segundo filme seria um bocado a evolução Exato. dela para se tornar algo mais, digamos assim, ou ganhar efetivamente, pelo menos era essa a minha curiosidade, ganhar finalmente o controle dos seus poderes, digamos assim, da força, e ter um domínio sobre si mesma, digamos assim, e tornar-se de facto uma personagem extremamente importante e eficiente naquele universo, e combater chamemos-lhe assim, o mal ou as coisas erradas daquele universo. E depois aquilo que se vem a verificar é algo que eu nem consigo pôr muito bem por palavras. É demasiado estranho, demasiado esquisito. Todas aquelas interações, especialmente com Deco, o Mark Hamill, tanto o Luke Skywalker. Há tantos pormenores tão estranhos ali, tão esquisitos, tão fora do normal, para aquilo que se conhece das personagens, que nem sei muito bem, como estava a dizer, nem sei muito bem pôr em palavras. Não sei se Sim. vocês têm melhor opinião sobre isso. Não, sim, foi completamente ridículo. Então aquela cena do leite, pá, por amor de Deus, não é? Sim. Não E faz, e ele ele pegar pega no lightsaber e pura e isso era isso simplesmente que eu... não, é que ele deitar o lightsaber fora nem sequer é o ponto que eu digo que é mais ridículo em si, mas a forma, o desrespeito com que ele o faz em relação ao lightsaber, que é aquele jogar tipo, isto é um lightsaber, tá bem, vai lá para baixo, pronto, e manda lá para o mar, precipício abaixo. A forma como ele faz aquilo é um total desrespeito a um ponto que é extremamente crucial na evolução quer de um Jedi, quer de um Sith. Quer uma personagem, quer outra, quer uma personagem, não, quer um lado, quer outro, tem um tremendo e imenso respeito, e isso é aquilo que nos é apresentado na primeira, lá estou a dizer, a primeira que é a segunda, mas pronto, o episódio 4, 5 e 6. Este é apresentado como sendo um ponto crucial e como prova de finalização do seu treino como Jedi ou como Sith, a construção do lightsaber. Portanto, é um ponto crucial na evolução de qualquer personagem, quer de um lado, quer do outro. E se é assim, como é que uma personagem que é o Luke Skywalker tem uma reação daquelas que nem quando recebe o lightsaber ou quando ele pega no lightsaber, nem sequer se dá o trabalho, isto a personagem, não se dá o trabalho de analisar a mestria, porque é preciso uma grande mestria para construir o próprio lightsaber, segundo o lore, daí ser o tal ponto final, e é como se fosse o certificado do curso, chamemos-lhe isto pondo em termos daquilo que é a nossa realidade efetiva, mas é assim que é mais ou menos entendido, pelo menos é aquilo que eu vejo, que é assim entendido o lightsaber. Ele nem sequer se dá ao trabalho de observar e ver a mestria, e por isso simplesmente pega naquilo, sim, está bem, enrua com aquilo. Não faz qualquer tipo de sentido. Ele o jogar fora porque tem um ideal a apresentar, porque aparentemente o Luke Skywalker naqueles filmes está extremamente desgostoso, chamemos-lhe assim, em relação àquilo que é os Jedi e àquilo que aquilo tudo representa. Agora, fazer daquela maneira que não me faz sentido absolutamente nenhum. Não, nem sequer faz ligação nenhuma àquilo que a personagem foi anteriormente até esse ponto.
é um corte tão radical na Nem funciona personalidade da como personagem. piada, não é? Diz? Não percebi, Mário. Nem com piada Sim. funciona. E o filme Sim, nota-se que está constantemente a querer fazer rir as pessoas, mas nem sequer tem Sim. jeito, não é? As Não. situações de humor, todas elas estão mal enquadradas, todas elas são forçadas. É que aquela própria cena em si, que quer demonstrar esta situação, esta mensagem, quer passar esta mensagem de que ele não está de acordo com as coisas e, portanto, ele vai fazer as coisas daquela forma para demonstrar isso. Nem sequer essa mensagem verdadeiramente passa. Deixa ali porque o desdém com que ele faz aquilo é tão grande, tão fora de cena, digamos assim, que não faz sentido absolutamente nenhum. Se nós imaginarmos a personagem dentro daquele ambiente, digamos assim, imaginarmos como aquilo sendo uma realidade, eu não estou a ver uma personagem a conseguir ter uma reação daquela forma. A não ser que nunca tivesse tido qualquer tipo de contacto ou não tivesse qualquer tipo de conhecimento para chegar àquela situação. Então aí sim, pronto, olhava para aquilo como quem olha para uma pedra. Foi a reação que ele teve, na sua essência. Agora, ele sendo uma personagem que tem perfeito conhecimento do que é aquilo e o que é que aquilo representa, não ter qualquer reação verdadeira e efetiva de apreciação daquilo, ele só simplesmente olha durante 1 ou 2 minutos e tem aquela reação de tipo, vai fora, sem mais nada. É demasiado esquisito. Não, e a mensagem que é suposto ele contar ao fazer aquilo, eu só consegui verdadeiramente aperceber-me bem mais tarde e depois do filme. Porque dentro do filme em si, tu não consegues perceber na totalidade aquela mensagem. É demasiado estranho. Depois é aquela cena do leite, que realmente é leite, ou lá que é aquela brincadeira, feito daquela maneira. Aquilo é tão... É uma cena quase tipo degradante. E ele não é assim. Não, aquela personagem não é assim. Não tem aquele tipo... Não faz sentido. Não sei Sim. se vocês querem dizer mais alguma coisa, mas... Eu ainda não disse É nada verdade, é verdade. sobre o Last Eu Jedi. tenho falado mais, né? Peço desculpa. Sim. Eu tenho estado a falar porque eu sinto bastante profundamente também a estas situações e portanto acabo por ser um bocado vocal nestas opiniões, porque eu tenho como referências a primeira trilogia, que eu tenho estado sempre a referir, que é o episódio 4, 5 e o 6, porque foram quando era mais novo e estava a crescer, e eu apanhei muitos valores e muitas questões, podemos chamar filosóficas da vida, nesses filmes, porque há lá frases muito contundentes naquilo que é a nossa vivência entre nós todos. Uma das frases que eu sempre mais me recordei foi sempre quando o Obi-Wan Kenobi está no segundo filme a falar com o Luke Skywalker, agora não me lembro bem do nome do planeta onde estava o Yoda. Não é, agora esqueço-me completamente o nome. Tenho tantos nomes na cabeça que eu já não me consigo recordar, mas pronto. E a frase que ele diz é que quando ele está a contar da morte do Darth Vader, ou o nascimento do Darth Vader, morte do pai do Luke Skywalker, ele diz que a verdade depende do ponto de vista. Quando ele está a descrever isto foi uma frase que a mim na altura fez-me muita confusão, porque dito daquela forma realmente é estranho, é esquisito. O que é que isto quer dizer? E eu ao longo dos anos fui vendo, eu revi e revi várias vezes aquele filme, a trilogia em si, até que realmente percebi o sentido daquela frase. E aquilo é um valor muito importante na vida real. E aquela trilogia, curiosamente, e por isso é que eu tenho aquela trilogia em muito boa conta, está cheia e repleta de pequenas pérolazinhas deste género, ao longo daquela trilogia toda. O Jorge Lucas... Atenção que estamos a falar da última trilogia. Mais Sim, tarde sim. poderemos falar dessa, não é?
Eu estou a falar o porquê que eu tenho. Noutro podcast. Sim, eu estou a falar é porque é que eu Sim, tenho sim. uma reação tão forte e porque é que eu estou a falar tanto desta forma em relação a esta nova trilogia e porque é que eu tenho uma reação tão negativa ao tratamento que tiveram às personagens, àquilo que fizeram por tudo para trás. Porque eu tenho a primeira trilogia neste ponto de vista, que é riquíssima em certas coisas, é muito interessante por causa disso. E depois ver o que é que fizeram com esse todo o lore que estava para trás nesta nova trilogia, epá, é uma coisa fora de normal. Coisas que estragam completamente os personagens, que não passam as mensagens para mim, as mensagens corretas, fazem um corte tão radical em relação a tudo aquilo que era para trás, que é demasiado. E pronto, toca-me muito ver o percurso que fizeram com esta nova trilogia. E eu nesse aspecto nem nunca quis ver, quando vejo o tratamento que teve no sétimo filme e no oitavo filme em relação a essas coisas, da força e afins, foi logo tipo o não quero ver. Só se me enfiarem pelos olhos adentro o terceiro filme da trilogia, porque eu não quero ver aquilo. É uma coisa para mim logo tão má em relação a tudo o resto. Eu não estou a falar como qualidade de filme sequer. Que eu prefiro não ver, prefiro tentar saber o que é que vem agora para a frente, e se, porque há rumores de que querem fazer de conta que esta trilogia nem sequer se passou, há tantos rumores sobre coisas nesse sentido que eu nem sei muito bem qual é que é o ponto da verdade verdadeiramente dito, mas tenho mais esperança do que Mas possa já lá vir vamos. agora a vir, tendo em conta, e desculpa lá, agora eu estou a roubar aqui a palavra para toda a gente, mas pronto, eu já me vou calar. E eu digo que a minha esperança existe porque há uma série que teve a primeira season que eu gostei muito, porque me fez lembrar então efetivamente o ambiente e as coisas que são do Star Wars, que é a série do Mandalorian, que eu gostei muito. Não gostei de todos os episódios da mesma forma, mas no seu cômputo geral foi um alívio nesse sentido, no que diz respeito ao mundo do Star Wars, ao universo. E portanto eu tenho esperança para o que venha a seguir. Mas em relação a esta trilogia, para mim é um não tão negativo. Ainda tolero o sétimo episódio. O oitavo episódio fiquei do tipo, o que é que se está aqui a passar afinal? E o terceiro, tipo, esqueçam. Isto é a minha opinião sentimental em relação a esta trilogia. E agora vou-me calar, que é porque senão vocês não falam. Peço desculpa. Sem problema. Não sei se o Mário tem alguma coisa para acrescentar aqui do Last Jedi. Tenho. Vou tentar ser mais rápido. Conta, Tenho a conta. dizer que o Last Jedi também acabou por copiar muitas ideias da trilogia original, e isso, infelizmente, é a falta de ideias novas. Foi o que se viu com as pessoas que tiveram a orientar esta nova trilogia. Depois, as personagens antigas já sabemos que foram um bocado assassinadas. A própria Princesa Leia podia ter morrido na nave, mas não, ressuscitou que nem uma Mary Poppins. Temos uma almirante Holdo que se sacrificou quando devia ter sido um sacrifício feito ou pela Princesa Leia ou pelo nosso querido almirante, né? Que tem aquela frase imortal do It's a Trap. Agora está-me a escapar o nome dele, né? E depois o próprio Finn podia ter tido aquele sacrifício heroico, e isso foi-lhe roubado pela Rose Tico, uma personagem sem interesse nenhum, que foi lá colocada à força, porque ela dizia que temos que lutar é pelas coisas que amamos, não é? E pronto, e realmente o filme é um desastre. E passo a palavra ao Nas para concluir a questão do nosso filme, não é? Estamos aqui a falar do episódio 8, não é? Sim. Só para concluir no episódio 8, eu acho que foi também muito ridículo e de muito mau gosto a maneira como o Snoke morreu. Achei ridículo porque ele supostamente era fortíssimo, ele com um dedo fazia force pulls e force push e force
cenas com um dedo e depois morre daquela forma. Ele teve. Nós nem sabemos quem é, nunca ninguém soube quem é que era, só existem teorias, ninguém sabe bem o que é. E até poderia ter sido interessante, mas não, eles decidiram não fazer o filme interessante, decidiram não querer saber do Luke Skywalker, como já foi aqui dito, não quiseram saber do Lord Star Wars, cuspiram na força e na maneira como a força é usada. E pronto, e eu queria aqui também, já que já passamos, eu sei que já passamos o Force Awakens, mas se calhar ia pedir aqui para darmos uma nota ao Force Awakens, darmos uma nota ao Last Jedi, uma nota aqui do AK Games, e depois vamos falar aqui também um bocadinho do Rise of the Skywalker e também darmos uma nota. Passo a palavra ao Mário para dar a nota ao Force Awakens. Ao Force Awakens. O Force Awakens, eu por acaso não me lembro, eu costumo dar notas no IMDB, mas se eu quisesse dar uma nota a esse filme, podia ser um 7, porque o filme, apesar de tudo, é muito divertido, não é? Sim, Um concordo. 7. Sim, concordo. Eu aí daria um 6, apesar de tudo. Certíssimo. Eu estou com o Mário, daria um 7. E o Last Jedi? Bem, se é para mim, eu quando saí do Last Jedi, eu não saí a odiar o filme. Eu estava em estado de choque sem perceber se tinha gostado ou não. Eu sabia que havia ali algo de muito errado. E fui para o IMDB e devo ter dado uma nota razoável, um 6. O filme visualmente é bonito, o som também está bem feito, os efeitos especiais são bons. Mas ao longo dos tempos, e eu já vi o filme mais do que uma vez para confirmar a minha opinião, e eu não considero review bombing, mas eu dei nota 0, porque o filme é um escândalo, o filme não podia existir, não é? Portanto, é demasiado insultuoso para todos nós. Portanto, hoje em dia esse filme tem nota 0, que é uma coisa que eu acho que não dou nem a um filme amador, não é? Sim, Pois, sim. eu não diria tanto 0, mas Eu no dou-lhe um. valor tipo 1, Sim. 2 no máximo, porque lá está, o filme até tem algumas coisas que ainda se podem aproveitar. Lá está, estavas a falar dos efeitos especiais e afins, a beleza visual do filme em si, ainda se aproveita alguma coisa nesse sentido. Mas filme como filme, de facto, no que diz respeito a seguimento de história, é qualquer coisa que não. Mas ainda dou algum mérito do esforço que foi feito da filmagem em si. Também era capaz de dar nota 1, ou 2, não é? Mas É, pronto, mas fico-me pelo 0. Ok. Então agora vamos para o último. O último filme desta trilogia magnífica. Rise of the Skywalker. Eu vou começar aqui a fazer a introdução. Ehm, eu fui ver o filme com um pouco uma expectativa baixa. E quando comecei a ver o filme, parecia que o, a distância de planetas era irrisória, eles saltavam de repente eles num momento estavam num planeta, de repente já estavam no outro, depois já estavam no outro, já estavam no outro, aquilo era uma cena espetacular. Aquilo era sempre a andar de planetas em planetas, era espetacular. Ahm, mas o filme teve três coisas boas. Que foi, tornou o Raven canon, o que para mim é espetacular. E tiro o chapéu porque conseguiram tornar o Raven canon, que é uma das minhas personagens favoritas no mundo do Star Wars. E a outra foi que tentou apagar o Last Jedi. Que também tiro-lhe o chapéu, porque não se vê em todas as trilogias um filme a tentar apagar o filme antes. Isso, isso raramente acontece, mas eles tentaram fazê-lo, e o filme sofreu muito por causa disso. Porque eles estavam a tentar apagar o que nós vimos no outro filme, mas isso não é possível, não é? E o filme sofreu muito por causa disso, porque havia coisas que não faziam sentido devido a ações que ocorreram no outro. Como o Luke Skywalker já gostava do lightsaber, já era um mentor, como deve ser. Eh, Pronto, se calhar foi preciso ele morrer para para ficar, se relembrar. sim, para se relembrar disso.
E eu penso que esse foi o grande problema do Rise of the Skywalker, foi tentar, num filme só, tentar resolver os problemas todos do Last Jedi e contar a sua própria história de conclusão. Vou passar a palavra para o Mário e para o Scorpius para eles nos darem os suas opiniões sobre este filme incrível. Aí o Mário que falo porque eu não vi o filme. Ok, eu falo. Eu sei de alguns pormenores do filme e pouco mais. Mas eu já digo eu, qualquer coisa. eu recusei-me a ir ver o filme ao cinema e foi o primeiro filme de Star Wars que eu não fui ver ao cinema. Ah, não, também não vi o Solo, também não vi, é verdade, não vi o Solo. Mas pelo menos daquelas trilogias principais, foi a primeira vez que não fui ver. Acabei por ver mais tarde na televisão ou no computador. O filme tem esse mérito de tentar apagar todos os erros do Last Jedi, mas se calhar mais valia não o ter feito, porque ainda foi pior. Vê-se o desnorte, vê-se que as regras são cada vez ainda mais barbarizadas, não é? De repente já não há regras nenhumas. E um universo, mesmo de fantasia ou mesmo de ficção, tem que ter regras. E de repente elas desapareceram. Nós até vimos cavalos Estás a no falar espaço, não no é? que diz respeito à força, que era isso À que também ia força falar. e não só, não é? Também vimos milhares de naves do Palpatine, como é que o Palpatine tinha aquelas pessoas todas escondidas naquele planeta, como ele salvou, já começam a surgir teorias sobre como é que ele salvou. Aliás, essas teorias até servem para destruir exatamente a última trilogia, daquele que será talvez ainda o último tema de hoje, que é a notícia que o Dumco colocou na internet. Mas voltando em relação a este filme, eu odiei-o ainda mais do que o Last Jedi. Por incrível que pareça, mas é verdade. Não pode ser. Tudo aquilo está muito mal. Não tenho palavras também. E a nota, já sabem, vai ser 0 também. Porque não pode ser negativo. Porque não posso dar menos, não é? É assim, aqui no Rise of Skywalker, eu acho que aqui do nosso grupo, eu acho que foi a única pessoa que gostou um pouco do filme. Porque, mesmo porque ele tentou dar cabo do Lacerda e isso para mim contou imenso. Que, por causa disso eu gostei do filme. Claro, o filme esquece, é horrível, tem imensos erros e depois tem. Só gostaste mesmo do pormenor Sim, de. sim, só esse Também gosto do pormenor. pormenor de destruir o filme anterior. Parece que o filme até ficou fixe. Ficou melhor só por causa disso. Sim, ficou. Pronto, ok. Olha, está a cuspir na cara do Last Jedi, do Ryan Johnson. Epá, fixe. Por causa disso, olha, até estou a curtir. Mas depois, as coreografias das lutas, horrível. A luta da Rey contra o Kylo Ren, meu Deus, aquilo é pavoroso. E depois vemos uma Leia a usar, porque pelos vistos usar a força mata, não é? Descobrimos nesta trilogia, usar a força Afinal, afinal mata, não é? Nós nunca uma pessoa ficar cansada, pronto, ok, é normal, aquilo é exaustivo para o corpo, não é? Estás a usar uma fonte externa de ti e a canalizá-la no teu corpo, é cansativo. eu Tudo penso que bem, eu penso que eles foram buscar essa ideia, isto sou eu, a falar sobre o assunto nesse aspecto, e desculpa lá de interromper. Há o pormenor que acontece na primeira trilogia, episódio 1, 2 e 3, em que o senador Palpatine, ao utilizar a Force Lightning, sofre uma transformação física. Mas Ele, isto ele sempre que utiliza esses poderes, arrepende-se. não, mas é que ele teve aquela transformação física não foi por utilizar o Force Lightning em si, foi por ter utilizado, portanto, ou melhor, ter potenciado ainda mais o poder da força em si, indo para fora dos limites normais, e então, por causa disso, teve a sua transformação física, porque era por isso que eu há bocado estava a fazer essa referência. O ponto, o cerne, digamos assim, do light side é a razão, portanto, a não utilização das emoções, e o dark side é a utilização das emoções como base para utilizar os poderes da força.
E o senador Palpatine, naquele momento, potenciou muito mais o Force Lightning a um ponto tal com as suas emoções, porque ele próprio vê-se a expressão, por acaso aí o ator foi muito bem nesse sentido, e vê-se que ele utiliza aquilo nesse sentido, e portanto elevou o poder que estava a usar. E foi essa a consequência que ele teve, foi aquela pequena, entre aspas, a deformação física. Mas não é por utilizar o poder da força, é por fazer e ultrapassar os limites normais. E foi isso que ele teve a consequência. Sim, sim. E a Princesa Leia, como eu estava a dizer, a Princesa Leia usa a força para comunicar com o Kylo Ren. Coisa Ah, que já se tinha visto no lore, acontecer sim, coisas parecidas. sim, 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 sim. E depois morre. E é assim a morte da Princesa Leia. E o que é que acontece? O Ben slash Kylo Ren para e a Rey mata. Mata, como quem diz, né? Neste Despassa-o, momento não não é? se sabe, né? Despassa-o e eu acho interessante como um Jedi que estão ali a lutar e o Kylo Ren nem estava a tentar matar a Rey, de repente ele para e a Rey não perde nem um segundo e despassa-o com o seu lightsaber. E o que é que faz a Rey a seguir? Usa Force Healing, pessoal, para curar o inimigo que tinha acabado de despassar. Porquê? Não sei. Não faz sentido, mas Razões. por mim mais O tal valia. poder que ninguém tinha e que só o Sith Lord mais poderoso Sim. de todos os tempos poderia ter, né? Mas afinal a Rey também sabia fazer. E nunca foi treinada para isso, mas ela, pelos vistos, aquilo já vem. Tipo, Só precisa ser relembrada sim. Force Healing. Sim. epá, neste momento era mesmo bom ter este poder. É isso mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque tu acabaste de desferir o teu inimigo mortal e passado um segundo estás a curá-lo. Para isso não tinhas desferido porque ele não estava a atacar, não era preciso fazer nada, devias ter fugido, não. Vais desferir para depois usar Force Healing. Come É, on! O que é que se é, passa nestes filmes? E Então, é, pronto, e o esforço que o mestre dos mestres, Yoda, para levantar um simples X-Wing, não é? E a Rey é capaz de fazer força para agarrar uma nave enorme. mas exato. espera aí, o Yoda na primeira, no episódio 5, ele levanta facilmente um X-Wing dentro da água e não se sabe muito bem a que profundidade é que já estava. Não considero que tenha levantado tão facilmente. Ele está a E na, tremer um pre- e bocadinho. Não, ele na, faz um e esforço, na mas prequela faz um grande esforço para impedir que o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker sejam esmagados por aquela pedra que aqui sobre eles, não é? sim, Mas a Porque os Rey poderes, os nem poderes treme. de repente já não são tão fortes como isso dos grandes Jedi, não. A Rey é que realmente era super poderosa, não? Sem saber, sem nunca ter aprendido. Não? é. E pronto. E acho que. Desculpa, esse é que é o ponto que eu acho mais engraçado desse último filme, apesar de eu não ter visto, há vários outros pormenores e daquilo que até fui-me chegando, é o total desrespeito das regras da força, não é? Porque durante as outras trilogias anteriores existem regras naquilo que é os poderes da força. Aquilo não é assim, tipo, apetece-me, faço. Aquilo tem pressupostos para conseguires fazer determinadas coisas. E neste último filme foi do tipo: tudo é possível, tudo pode acontecer, não há qualquer tipo de limite para aquilo que a força pode fazer efetivamente. É só querer. Dá a sensação que é só querer que a força faça e acontece. Nunca foi assim. Porque nesta trilogia, e especialmente neste último filme, isso acontece. Não há uma explicação também. E isto estraga, lá está, tudo o que vem para trás. Mas tudo. Mas pronto, foi a opção que eles tomaram e quiseram fazer. Também gostei muito da cena que vi, acho que não sei se foi num trailer ou o que é que foi, de cavalos a correr no espaço. Foi uma cena que para mim faz-me especial confusão
como é que aquilo pode acontecer assim. Numa batalha de naves existem cavalos e cavalos a correr no espaço, em que supostamente não conseguem respirar. Oxigênio, pelo menos. Deve ser os poderes da força também. Nem sei, olha. Epá, essa cena para mim é tão só me explicarem a cena em si é de um ridículo tão grande que eu nem não consigo pôr isto por palavras sérias. Não dá. Aquilo é pior que high fantasy. Aquilo, sei lá. Sim, não vale a pena. E Acho estamos a que esquecer de mais coisas absurdas. Estou-me a lembrar de duas. Uma é as naves que não apareceram para ajudar os rebeldes no Last Jedi, de repente apareceram centenas ou milhares de naves para ajudar, ou todos aqueles artefactos fantásticos que serviram para eles conseguirem chegar à Death Star e aonde o Palpatine teria feito todas as suas coisas, todos os seus planos estavam todos à maquiavélicos. mão de semear. Enfim, então, tudo aquilo, não é? Tem Não, mas há aquela outra cena faca mais ou aquela engraçada. daga que se funcionava, por sorte, exatamente naquele sítio onde ele estava, não é? Não, mas há outra cena mais engraçada, que é a Rey andou com esse punhal, andou a fazer grande viagem, e no fim eles descobrem que o robozinho sabe o caminho, é só pedir com cuidado, com jeitinho ao robô e ele leva lá. Eu acho que isto ainda é mais ridículo, que é, ou seja, tudo o que foi feito no filme, tudo deste punhal, um punhal Sith, uou, não interessa para nada, porque o robô sabia o espera caminho. aí, e qual era o interesse? Já agora faço eu a pergunta, porque eu como não vi o filme, faço a pergunta. Esse punhal era exatamente para fazer o quê? Para descobrir a localização do planeta onde estava o Palpatine. Um punhal. Sim. Um punhal. Quando tinha a localização. Então, e continha a localização? E como é que se lia essa localização? Estou a fazer E perguntas. essa foi a viagem da Rey. Não, Descobrir como não, é que se. não perguntes, porque eles não têm resposta para dar. Exato. Não, é que me Exato, dissessem exato. assim, o punhal tem determinado X de material ou sei lá o quê, pronto, Aquilo agora não agora funcionava como um Chronocon, mais ou menos. um holocron. Holocron. Sim, mais ou menos. É a ideia que eles Eu querem percebi. transmitir. Não, é que ainda pensei que fosse do género, ok, a gente mete o punhal de alguma determinada posição ou numa determinada situação e pronto, sempre podia servir como ponteiro de uma bússola ou coisa parecida. Ele orienta-se para o lado e então serve de ponteiro. Pronto. Seria um bocadinho mais interessante qualquer coisa assim do género. Mas não percebo muito bem essa lógica de um punhal dá-te a indicação se tiver um compartimento escondido em que podes carregar num botão, uma coisa qualquer, e então sai não sei o que, ou podes ligá-lo, porque o punho do punhal, afinal é um instrumento eletrónico em que tu, se ligares a algum lado, então transmite a informação e dá para ler. Quer dizer, nada dessas coisas é verdadeira. Nada dessas ideias assim. Mas é pior que isso, porque Ainda é pior. o punhal levava a uma das luas de Endor, onde estava destruída a Death Star do Palpatine. Qual E delas? A a primeira? Rey, A a segunda. segunda, A segunda. Esquece. A Rey, quando chega e está tipo, mesmo pronto, na margem de onde começa o oceano, olhar para a Death Star destruída, e ela está toda destruída, ela levanta o punhal tem falhas, e essas falhas correspondem exatamente com as falhas da Death Star que está destruída, o que realmente é uma grande sorte, e também nos perguntamos, e se ela tivesse mais 500 metros para a direita ou para a esquerda, aquelas falhas já não batiam certo, né? Portanto aquilo tudo é uma grande sorte. Really? Yeah. É verdade. Então quer dizer, peraí, houve alguém então que construiu um punhal com falhas, sim, especificamente numa determinada posição, em que dessa forma então o punhal ficava apontado de uma determinada maneira, então sabias para onde é que devias ir, é isso? Pois, exatamente. E o pior é que a pessoa tinha que estar no sítio exato, a olhar para a Death Star destruída, porque só nessa posição, em termos de latitude ou longitude, é que ia ser possível combinar as falhas do punhal com as falhas da Death Star destruída.
E não se vê sequer um esforço de tentar saber como é que era. Não, foi por sorte. Ela por isso simplesmente apontou o punhal e já estava na posição correta É a para. força. Sim, exatamente. Really? É a força. Ela não tem só a força do lado dela, também tem a sorte. Estou a ver que sim. Quando tens as duas coisas, és imparável. Mas Não é? pronto, vamos passar para a última notícia. Falta as notas. A nota para o Eu já dei, é o Rise. zero. É o zero, é verdade. Eu vou Eu dar. não posso dar. Como o filme tornou o Raven a Canon, vou-lhe dar um 4. Só por causa disso. Mas nada. Tu tens realmente uma paixão por essa personagem. É verdade. É verdade. E um Eu sei, eu dia sei. iremos falar sobre ela. Eu por But it's acaso, not today! eu por acaso gosto muito também dessa personagem. A primeira vez que eu fui introduzido a essa personagem foi num joguinho chamado Knights of the Old Republic. É verdade. E iremos falar sobre ele. E é uma história muito Ahm, gira, por acaso. É verdade. E espero que vocês fiquem atentos, porque iremos falar Um dia. sobre esse grande jogo e o seu possível remaster. Mas são conversas para o outro. Conversas com a EK Games mais no futuro. Ora bem, vamos falar desta grande notícia que eu espero que seja verdade. Eu e o Mário já falámos sobre esta notícia e esperamos que seja verdade, mas não sabemos. E qual é a notícia? Perguntam vocês: qual é a notícia? Ora bem, vou-vos contar. A Disney está a pensar em apagar, entre aspas, a última trilogia. E estas notícias, segundo do Doomcock, não me perguntei porque é que ele tem este nick, eu também não sei. Não E interessa. ele, então me interessa. Ele basicamente, aqui fazendo um resumo da notícia, ele afirma com as suas fontes que está a ocorrer uma guerra entre a Caitlyn Kennedy e o John Favreau. Favreau, que estão a lutar um contra o outro. Basicamente é uma civil war, uma guerra civil para Por causa. erradicar a última trilogia. ah, E como é que eles querem fazer isto? Pois também é um ponto interessante. Eu vou deixar o Mário explicar este ponto, porque eu não vi o Star Wars Rebels, mas o Mário viu. E eu vou passar a palavra ao Mário para explicar como é que a Disney, se isto for verdade, claro, atenção, nós não sabemos se é verdade, isto veio São de uma rumores. source, são rumores, portanto, vale o que vale. Eu por acaso também Ah, já tinha visto esses rumores, já agora interrompendo, ahm, por um outro, até foi um outro youtuber, digamos assim, que é o Mike Zero, que também fala muita coisa de Star Wars, e já vi que ele também, pelas fontes dele, tem acesso a várias informações, algumas delas até contraditórias. Foi por isso que eu também comecei a deixar de ligar tanto a esse tipo de rumores, porque dá-me a sensação que há muita informação e contra-informação no que diz respeito. Alguma coisa há de ser verdade, no sentido de ser haver de facto algum cumulo dentro da Disney sobre essas questões, principalmente originadas até por algum sucesso e algum apego dos fãs por causa da série de Mandalorian, que juntou bastante os fãs de Star Wars, e é exatamente pela mão de Jon Favreau, em contraste com a trilogia que foi feita em cinema, que foi dirigida pela Kathleen, não sei das quantas, que eu também não sei qual é o nome dela. E portanto, eu acredito que haja de facto esse tipo de guerra, de quem é que fica a tomar conta da Star Wars e em que medida. Mas isto é tudo para ser levado apenas com expectativa, porque não se sabe verdadeiramente o que é real nesses rumores. E então agora falo eu porque realmente vi o Star Wars Rebels e todo este envolvente ao nível da força no Star Wars prequela falou-se muito nos midichlorians, que muita gente não gostou, mas depois tivemos a série de animação do Clone Wars, onde há episódios muito bons. Eu recomendo que procurem na internet quais são os episódios da série Clone Wars e até do Rebels,
Eu se calhar também um dia vou procurar para mim, porque não vale a pena ver todos os episódios. Alguns são filler e outros são muito bons. E percebe-se que a questão da força é uma questão até religiosa. E muitos episódios do Clone Wars e do Rebels acabam por abordar esse tema. Temos um determinado episódio em que se chama. Não, por acaso não lembro o nome do episódio, mas há um episódio em que a Ahsoka Tano acaba por lutar contra o do Darth Vader. Um episódio épico, né? E nós ficámos sem saber nesse episódio do Star Wars Rebels o que é que aconteceu à Ahsoka Tano. E durante muito tempo toda a gente perguntava isso na internet. Acabou por ver mais tarde um episódio em que as personagens vão a um local onde temos então o Veil of the Force. Isso é o quê? Isso é uma espécie de templo onde a personagem principal do Star Wars Rebels, perdoem-me, mas não me lembro o nome do rapaz, ele entra e há todo um conjunto de. Aquilo é meio tridimensional, mas também não há gravidade, são corredores escuros, e ele tem vários espelhos. E ele, ao olhar para esses espelhos, pode ver episódios da sua vida ou outros importantes, e ele pode manipular essa situação. Ele tem uma hipótese em que podia, por exemplo, salvar os seus pais, acaba por não o fazer, e numa outra situação vê, porque ele conhece a Ahsoka Tano, e salva. E aí surge uma alteração ou uma criação de uma nova timeline. Jon Favreau, sabendo que existe essa hipótese, deve querer então colocar alguma personagem a regressar a esse Force of the Veil, ou Veil of the Force, e fazer com que o Imperador Palpatine, que teria todo um conjunto de espelhos na Death Star, onde ele morreu, ele tinha mais ou menos preparado uma espécie de plano de salvação em que, se morresse, ele seria transportado para esta Veil of the Force e daí depois poderia se salvar e ir para outro local. Alguma personagem ou algum Jedi indo aqui e poderia impedir que ele fizesse isso. E isso iria fazer o reset à história. Toda esta nova trilogia deixava de existir, não é? E é isso que eles querem. Eu adoraria que isso acontecesse. Agora, não sei, eu dou-me ao colocar essa notícia. Eu acredito que a notícia é verdadeira no sentido em que existe essa luta na Disney. A Kathleen Kennedy, felizmente, o contrato dela termina em 2021 e esperemos que ela não volte a renovar o seu contrato. Não é? Aliás, ninguém entende como é que ela ainda lá está. Muita gente, pegando em teorias de conspiração, acha que ela só continua lá, apesar de toda a sua incompetência e falta de liderança, porque se calhar ela sabe muitas coisas de pessoas de Hollywood e se calhar não tem segredos que poderia contar que seriam incómodos, não é? Mas vamos ver se de facto isso tem pernas para andar ou não, mas isso podia salvar a Star Wars, poderia fazer com que o Mandalorian tivesse mais público, e já agora recomendo também que vejam os últimos 4 episódios da série do Clone Wars, que são fabulosos, onde nós vemos mais uma vez a Ahsoka Tano e o Darth Vader. Obrigado, Mário. E com isto concluímos mais uma conversas com EK Games. Este conversas foi um bocadinho mais longo do que o normal devido ao tema, porque Star Wars é um tema muito querido aqui a nós e nós temos que falar muito. Muito, mas espero que vocês tenham gostado e até à próxima, pessoal. Bye bye! Tchau. Tchau, pessoal.